Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os irmãos guinenses na qualquer parte do mundo onde você está nela, especialmente para você que está na Guiné-Bissau e também para os irmãos estrangeiros que sentam no chão. Minha mantenha de irmandade. Me chamo Artemisa Mendonça. Minha irmãos, bim para mais bias que vós. Para bia de que com olha e na passa na Guiné-Bissau. Mas nesse momento, me se papel diretamente com a juventude guinense. Principalmente a boca está na Bissau, que capital. Mas se só para fazer um esforço, um exercício pequenino, ficha hoje comigo. Faça de conta de como que acontecia ontem, que alguém que pegado, ou que prendido, ou que sequestrado, cada quem tem que interpretar a lei dessa maneira. Que alguém, e não pape, que alguém, e não irmão, ou até que alguém e não filho, e sai de casa, para resolver essa mistura. E chega a hora de jantar, não colhar, que alguém quer ir para casa. Não vai passear, todo mundo na punta para ela. Mas que chega também. Não comer, mas papá cabe. Então, não sinta, não liga a televisão, para não ouvir notícia. Não olha papá, que cabidal de pecador, lastrado na chão, com o colmo na mão. Papá está com o colmo na mão, na sala, na metade de outros homens. Como acabou o nascente, seu filho. Como que o nascente? Após mamãe, como que o nascente? Que leva o filho. Como acabou os bona sinte. E ó, exatamente assim. Dor, tristeza, revolta, impotência, insegurança e frustração. A nós nunca podemos deixar esse tipo de comportamento na nossa sociedade para tornar normal. Se uma coisa normal para ver que é normal. Mais triste ainda, eu de jovens na escrevi na rede social. Ai, bandido, justa não. É falhar não, é tarde próprio para pegar. É de pegar a baiadina e falta fulano, e falta ciclano, e falta ciclano, e falta ciclano. Como é que você tem coragem de papel um coisa desse na rede social? Você acusar, você chamar de nome, você tem provas nenhum, só de bel prazer. De bel prazer, você acusar. O que se deu no fácil? Que ia para ver que não tem ódio no coração, para ver que não tem tanto maldade assim, que não te ganha. Cabral que luta para esse. Cabral que morre para esse. Cabral dá-se vida para Guiné-Bissau, pelo menos para não ter só um terço de Cabral na Guiné. Não estava feito. Aquilo não tem esperança como daqui a 10 anos. Não terá na maioria. Mas enquanto não tem tipo seguinte, que está pensando assim, juventude doente, sociedade podre, gente hipócrita, que está dando nojo, e nojento de ouvir comentários seguinte, ódio que está ficando lançando no ar. Está lançando ódio, está com tapanta.
Pabia de quê? Nem que não sei que é maldade. Como que não ainda não chega até nesse ponto? O companheiro está maltratado, humilhado de que forma? Sangue que te arrepiou, nem coração que te findiu, porque te fica triste. Porque te conseguir pôr no lugar de outro tomador de bom companheiro. Esse precisa por ser o ser humano, você tem que a amabilidade que Cabral tem para Guiné-Bissau. A nós nunca estou conseguindo limpar um bocadinho para pôr no lugar de bom companheiro. A voz vão mandar no recado todo dia. Vão mostrando como assinou papéis, vão fazer. Ok. Essa violência retórica. Não quero ser a voz, para ver a boa falar no como, dia que eu vou facilitar, custa não pega a voz na via pública, não leva, não há fazer, não há fazer aquilo, não há fazer aquilo. Vou mandar no recado. Mas não quer ser tal. Então, comunicação que é efetuado. Comunicação existe para duas partes. Ora, acabou, manda mensagem, a mim recebeu. E tem a codificação, emissor com receptor. Ora que não quer codificar, então comunicação que existe. Então, aquela missa fala com a boa informando, tudo bem, mas não quer concordar. Tanto que não quer concordar, que o pimbim para mim falar voz como, não, vou libertar um dinho. E não aproveita para pagar receber, se não vou libertar no Mariano um dia. Apesar de borrar channel cabeça, não quer me se aquilo. Não é perigo só a voz também, botem paciência, acabou bem fazer mesmo com o sacandinho, tá? Vou para, botem paciência, vou ter empatia. O mundo está tão tormentado. Gente namora todo dia que só la mansi. Canto mil guintes que namora que é pandemia, a voz vão preocupar com coisas pequeninas. De como alguém fala, vocês vão buscar se duna se casa, vão assustar, vão fazer que outro. Se ara vou levar justiça. Acabou fazer justiça com bom mão. Vou conversar com outro, vou por dar outro injusta, de nem pequenino. Não precisa de entender outro, não mama de bardar, gente tudo já que assina outro. Vou mostrar só um guinense que não fala com uma amiga guinense, tinha 4 donas, e balanta tinha 4 donas, e manca tinha 2 donas, e balanta tinha 2 donas, manca tudo já que assina outro. O teu lado mame, balanta lado pape, fula lado pape, e biafara lado pape, esse, sim, a nós tudo não já que assina outro. Vou para. Bissau pequenino não mama com outro de bardade, vou para, queria ódio. Para ver que está na poder a os. Nada é que é eterno. A os é o primeiro-ministro, a os é o presidente da república, o ministro de interior, a boi essa, a boi que outro. Amanhã bucana cedo, vida toda. A os buceiro, amanhã é irmão. Mandata camba, tenta camba. A os é bom, amanhã é irmão. Dia que vem cedo, se o irmão agora vem falar tangue na tornou. Ou nem se ele que tornou, filho de bu colega, ou amigo, ou tio, tia, qualquer alguém que tenha banana. Uma ligação que fulano, como maltrata, e por falar, não, aonde fazer uma frase, tá custando, não tornar, tá? Não camisas, não me hora que você não puder. Quem que vem amanhã, pega mexendo com você, você filho de Guiné, tem direito de viver na boa terra, de boa coisa, liberdade, que bom miste, de boa brinca, você ser feliz na boa terra, não sei se não miste. Não hora que você não puder, você é mais vive na Guiné, vou curvar, pedir asilo político no outro lado. Se você contra mata na Guiné, ou não está. Vou ter paciência, vou criar clima de paz, vou fazer um processo de reconciliação nacional, para não poder ter estabilidade e a bolsa vou poder governar na paz. Mas se você criar clima assim, tudo hora, pega fulano ali, pega aqui outro lá, perseguição ali, perseguição, a bolsa própria boca não ajuda a boa cabeça. Boca não poder trabalhar, boca não poder desenvolver o país. Bem só para vir juntar a fala, que irmãos, nunca me se nem grava nada. Publicação na rede social, não pedi botar paciência para você tandinho, desde a primeira hora que eu olhar. Nunca me se grava nem nada, nem vídeo, nem áudio. Nunca podia, eu tinha com aqui imagem, dindinho, com pela astral, não tinha que gigante de homem, que colmo na mão. Nem se coração de pedra que eu botei. E que preciso você do se família. E preciso você do ser humano. Na piribos, botem paciência justa. Se Cabral vivo, vou Cabral na terra, se cabeça só de vergonha. Para ver que é que almeja para Guiné-Bissau. E que é que luta tanto que dessa vida. Antigamente, qualquer parte do mundo tem conflito. No guintes que trabalha para a mídia. A os jubine que não está.
jubinde que nós está nele.